Pô, que encrenca. Falar depois do Nicolas, é isso mesmo? Bom, depois dessa explicação do efeito borboleta, eu vou falar de música sertaneja. Quem gosta de sertanejo aí? Matheus e Cauã, quem conhece? Tem uma música que fala de expectativa, realidade. Quem conhece aí? Quem conhece? Não, cantar não. Cantar não. Cantar é para mandar o pessoal embora. Expectativa, não vou fazer isso não. Expectativa e realidade. No Brasil, a gente fala muito de narrativa. E a gente tem que confrontar a narrativa com a realidade. E a gente vem sendo bombardeado com narrativas o tempo todo. E foi assim na gestão do melhor presidente da República que nós já tivemos. Quem concorda comigo? É interessante. Eu me lembro de 2021. O pessoal dizia, o Brasil vai ter um déficit de 250 bilhões de reais. O que aconteceu? Nós tivemos superávit. 0,3 ponto do PIB. Aí disseram, não, mas 22 vai ser pior. Nós vamos ter um déficit de 80 bilhões de reais. O que aconteceu? Mais de 50 bilhões de superávit. Mas disseram, a dívida pública vai aumentar. O que aconteceu? Ela caiu. E interessante, o presidente resolveu baixar impostos. E a arrecadação subiu. Baixou aquele tal do IPI, que é um imposto horrível para a produção, um imposto horrível para o empresário. E a arrecadação subiu. 125 leilões realizados até o final de 21, e mais não sei quantos em 22, chegamos perto dos 200 leilões, praticamente R$1 tri contratados em investimento de infraestrutura e uma série de reformas feitas. Quem diria que as pessoas iam para a rua para defender uma reforma da Previdência, que está sendo destruída agora? E o marco do saneamento, que vai levar saneamento, vai levar água, vai levar esgoto para um monte de gente que não tem. Olha a revolução que isso vai acontecer. No primeiro ano de marco do saneamento aprovado, mais de 50 bilhões de reais contratados em saneamento básico. E agora em São Paulo, nós vamos fazer 78 bilhões de investimentos até 2029. Vão universalizar o saneamento de São Paulo. Marco das ferrovias, marco da cabotagem, autonomia do Banco Central, tão atacada hoje, mas que garante uma estabilidade de política monetária, e uma revolução de sistema financeiro que pouca gente percebeu, mas que elevou o crédito. Uma revolução que incluiu várias pessoas, o Pix. Quantas pessoas hoje movimentam recursos pelo Pix? Uma revolução sem taxa. Ninguém está cobrando nada no Pix, por enquanto. Olha como isso democratizou. Eu estava vendo aqui a apresentação do Nicolas e eu lembrei de algumas imagens icônicas do presidente Bolsonaro. Quem se lembra daquela imagem do presidente apontando para o alto na transposição do São Francisco? Quem lembra aí, gente? Foi uma das imagens mais bonitas que eu já vi. Quem lembra do Bolsonaro quando leva água para o Nordeste, lá com o poço artesiano, jogando o marinho dentro d'água, brincando com os moleques lá? Porque é uma alegria quando a água chega. Quem lembra disso? Pouca gente fala que é o presidente que concluiu a Ferrovia Norte-Sul, concluiu a transposição do São Francisco, né, que concluiu um monte de obra que estava inacabada, que levou ponte para onde não tinha, que fez a diferença, que aumentou o Auxílio Brasil, aumentou o que era o Bolsa Família, levou dignidade para as pessoas. Para quantas pessoas? Uma pessoa que fez a diferença. E que teve que se contrapor toda vez, sempre, às narrativas. Uma pessoa que nos ensinou a amar o verde e amarelo, a cantar o hino. Uma pessoa que mostrou para nós a importância da propriedade privada e não teve invasão de terra no governo do presidente Bolsonaro. Uma pessoa que mostrou que o povo não pode ser escravizado. E a gente, presidente, procura seguir o seu exemplo. Porque em São Paulo também não vai ter invasão de terra. Que nós não vamos deixar.
E o Derrite está aqui, levanta aí, Derrite, para garantir isso para nós. Pedia para levantar, que o presidente estava com saudade de você. O Derrite está aí, está aqui. Derrite que está fazendo um trabalho extraordinário, corajoso, combatendo o crime organizado. E o crime organizado em São Paulo não vai ter mais vez. Com trabalho de inteligência, com valorização dos policiais, com o maior investimento em tecnologia da nossa história, com aumento de efetivo, restauramos a autoestima. Se a gente fosse falar o que está sendo feito em São Paulo, lei da liberdade econômica, né, e a gente está desburocratizando o Estado que era, por incrível que pareça, o mais burocrático do Brasil, o 26º em número de atividades dispensadas de licenciamento, hoje é o primeiro, tem mais de 900 atividades dispensadas. Em abril, o PIB de São Paulo cresceu 6% em relação a abril do ano passado, dados da Fundação SEAD. A gente está com um programa de investimentos que vai contratar mais de 400 bilhões de investimento em infraestrutura. A gente está combatendo o crime organizado, a gente está... Olha, São Paulo hoje tem o menor índice de homicídios do Brasil, o menor índice de homicídios da nossa história. Roubos e furtos caíram no menor índice desde 2008, roubo de carga caiu 25%. E quando a gente fala das coisas que estão sendo realizadas, eu quero dizer para vocês, nós tivemos um professor. Nós tivemos a oportunidade, é um privilégio, de conviver com o presidente Bolsonaro no período que ele estava à frente do nosso Brasil. Quanta inspiração, quanta motivação, quanta coisa. E o Nicolas falou aqui de sacrifício. A gente viu o presidente fazer muito sacrifício, porque não é fácil. Quantas vezes eu vi o presidente dizer, essa cadeira é de criptonita. E o pior é que o raio da cadeira era verde ainda, presidente. Deve ser de criptonita mesmo. Mas ele estava lá, fazendo sacrifício pelo Brasil. E ele construiu um sentimento diferente. Ele resgatou a autoestima, ele trouxe o patriotismo. Patriotismo que está presente hoje. Quantos estados hoje têm escolas cívico-militares? São Paulo aprovou a lei e tem gente que ataca isso. Como pode alguém ser contra escolas cívico-militares? Não faz sentido isso, Gil. Não faz sentido isso. Como pode, Bove, alguém ser contra o agronegócio? O agronegócio tecnificado, diversificado, que nos enche de orgulho. Como pode alguém relativizar o direito de propriedade? Nós tivemos ensinamentos valiosos. Tem um caminho que nos foi ensinado. E a verdade é que nós temos que fazer sacrifícios. Nós temos um grande compromisso. E esse ano é um ano de fazer compromisso. Esse ano é um ano de dar cara a tapa. É um ano de fazer esforço. Porque esse ano a gente começa a construir o que vai ser 26. E eu estou falando isso porque aqui tem várias pré-candidatas, pré-candidatos. E como a gente começou falando de narrativa versus realidade, eu tenho um pedido a fazer para todos vocês. Não vamos permitir que a narrativa se sobreponha à realidade. A gente não pode permitir que a narrativa tome o lugar da realidade. Porque se a gente permitir que a narrativa tome o lugar da realidade, a gente vai condenar a nossa realidade, o nosso futuro, a virar a narrativa que estão impondo. E nós não vamos permitir isso acontecer. Nós não vamos deixar isso acontecer. Sabe por quê? Nós aprendemos o caminho. A direita está aqui, está unida, e tem uma liderança, que é o nosso presidente Bolsonaro. Uma pessoa que entregou tanto, uma pessoa que deixou legado, uma pessoa que não passou em branco. Aí, presidente, lá, como a gente diz na engenharia, você sabe que o pessoal da engenharia é melhor do que esse pessoal da artilharia aí, né? Na engenharia a gente tem uma frase que a gente sempre diz, não vivemos em vão. E o presidente pode chegar e dizer que não viveu em vão, só que tem muito ainda a contribuir. Nós esperamos muito do presidente Bolsonaro ainda.
que no final é a pessoa que dá fortaleza para nós. É a pessoa que a gente recorre lá quando a gente está com dúvida, está com problema. Tem muita coisa boa para acontecer. Esse país, o presidente fala isso, país maravilhoso, tem tudo. Quantas vezes a gente ouviu o presidente dizendo, olha o que o Brasil tem e o que ele não é. Olha o que Israel não tem e olha o que eles são. Isso tem que ficar na nossa cabeça, que um país com tanto potencial tem que crescer. Nós temos vários desafios. A população que está envelhecendo, nós temos que nos adaptar para a mudança demográfica. Nós temos que nos preparar para isso. O Brasil precisa voltar a crescer. O Brasil precisa ser próspero. E tem um caminho para isso. E esse caminho, vocês vão construir. A liderança está aqui. É o presidente Bolsonaro. O caminho, ele já mostrou. Agora, precisamos do esforço. E para terminar, para concluir, eu vi o Nicolas colocando aqui a importância de Cristo nas nossas vidas. E eu vou deixar uma palavra também, uma mensagem, que está em Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. A gente tem que se alegrar na esperança, porque às vezes nos julgamos incapazes de cumprir determinadas tarefas. Todo mundo. Às vezes a gente acorda e diz, pô, eu não sou capaz de fazer isso. Isso acontece com a gente, isso acontece comigo. Quanta dúvida, quanta falta de clareza, quanta vacilação. Às vezes a gente acha que não é capaz. E a gente tem que recorrer a Deus, porque Deus dá para nós a esperança, dá para nós a sabedoria. O maior medo do ser humano é o medo da morte. Esse Cristo resolveu para nós na cruz. Não quer dizer que vai ser fácil, é por isso que a gente tem que ser paciente na tribulação, porque a tribulação vai ocorrer. A gente vai penar, mas a gente vai vencer. E aí a gente tem que ser perseverante na oração, porque é a oração que cria intimidade com Deus. A oração é que traz o Espírito Santo para nós. E é por isso que eu sou otimista. Eu creio nesse país. Eu creio no verde e amarelo, no verde e amarelo. E o Bolsonaro nos deixou as lições mais importantes. Mostrou para a gente a importância de Deus, a importância da gente amar a pátria, a importância da família, a importância da liberdade. Porque é por meio dessa liberdade que a gente ainda consegue se comunicar, a gente ainda consegue mostrar o que está acontecendo. E eu tenho fé que nós vamos ter um excelente resultado esse ano. Que vocês vão trabalhar como nunca. Que vocês vão contagiar os seus círculos, que vocês vão fazer a diferença, que vocês vão mostrar que esse Brasil vai ser próspero. Vocês vão mostrar para todos o Brasil que nós queremos. Vocês vão fazer, nós acreditamos em vocês. E se vocês estão aqui no dia de hoje, é porque vocês acreditam na mesma coisa, no mesmo Brasil que nós acreditamos. Nós acreditamos nesse Brasil que começou a ser transformado pelo presidente Bolsonaro. Ainda tem um caminho muito longo pela frente, mas nós vamos trilhar esse caminho juntos, com o nosso líder, e nós vamos chegar lá. Nós vamos fazer a diferença, porque também nós não vamos viver em vão. Então, obrigado, Bolsonaro. Obrigado por tudo. Parabéns por vocês estarem aqui. Obrigado pelo carinho. Vamos em frente, que vocês sejam muito bem-sucedidos. A gente tem que sair daqui e ser igual um leão, para defender aquilo que verdadeiramente interessa, para defender a nossa pátria. Parabéns a todos, que Deus abençoe.